no bate-papo de hoje. Deixa eu ver se está aqui, está aqui. Bom, tá aí. Está na sua tela. E a gente vai batendo papo aqui. Muito bem. Nós paramos aqui a semana passada, né? A gente não chegou a entrar no crime do chocolate. A gente vai falar dele hoje. 8h34, eu vou indo aqui, tá? 8h34, eu vou indo aí. Vou indo aqui. Confiram seus microfones, se eles estão todos desligados. E à medida que você for fazer algum comentário ou uma pergunta, você liga. A gente evita a microfonia no meio do bate-papo. Deus nos abençoe nesse dia de hoje e nessa leitura nos ministra, que seja um tempo muito precioso para todos nós, Pai. Que seja edificação para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento, amadurecimento na fé e também, Senhor, para que sejamos mais úteis como servos teus e ministros da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A teologia natural e o crime do chocolate. Ele começa aqui citando o capítulo anterior, né? A insuficiência faz parte da natureza humana. Então, no bloco anterior, ele falou sobre o homem ser uma flecha condicionada para atingir um único alvo que é Deus, né? Então, o ser humano é uma flecha lançada, cujo único alvo a ser atingido é Deus. E ao errar esse alvo, o homem então perde sua liberdade de se voltar para Deus. E aí se torna escravo de suas paixões e dos seus ídolos. Eu grifei aqui que o Agostinho admitia que uma das implicações do estado do homem em desgraça, um dos efeitos mais terríveis do pecado original, é a impossibilidade de o homem conhecer a Deus. E ele fala isso aqui porque a gente pode ter uma consciência de Deus espalhada pelo mundo, mas para a gente conhecer o Deus da graça, para nós conhecermos Deus a partir de Jesus Cristo, ou Deus se move na nossa direção, ou a gente não tem como conhecê-lo, tá? E por isso que ele vai começar aqui esse trecho, e ele vai dar o nome de teologia natural, tá? E a gente vai entender um pouquinho desse teologia natural para frente aqui. Quem leu, eu achei que esse capítulo 2 está mais simples, ou a gente está melhor, a gente comentou isso semana passada, ou a gente está melhor, ou o capítulo está mais tranquilo de ser lido. Ele fala aqui sobre o simpósio lá, o congresso, em que eles falaram sobre os efeitos não éticos da queda, não é por causa do Noé, é por causa do termo nous, que é intelecto, mente, né, no grego. Então, que um dos aspectos da queda foi essa como é que que palavra que ele usou aqui, que a nossa faculdade mental ficou, deixa eu ver aqui, é um efeito não ético, a impossibilidade de que o homem, munido tão somente da razão, alcance um conhecimento suficiente de Deus. Então, a nossa parte intelectual ficou quebrada, né? Estragada, incompleta, para a gente conseguir alcançar Deus. Então, seguindo de perto Agostinho, eu grifei aqui, e Anselmo. Anselmo é um teólogo do início da igreja. Seguindo de perto Agostinho e Anselmo, entendemos que a nossa inteligência, por mais que seja uma das expressões mais fortes e significativas da Imago Dei é o termo que a gente usa teologicamente para falar a imagem de Deus, tá? Então, o ser humano foi criado a Imago Dei. Ainda assim, não está blindada, apesar de termos sido criados à imagem de Deus, não estamos blindados contra os efeitos intelectuais da queda. Por esse motivo, não podemos simplesmente por nós mesmos, ou seja,
pelo nosso puro pensamento, chegar ao conhecimento de Deus. Estamos perdidos, não sabemos o caminho de volta, e como diria Anselmo, miserável sorte é do homem quando perdeu aquilo para o qual foi feito. Dura e cruel queda. O interessante aqui é que é um livro de filosofia, de certo modo. O Santo Agostinho, que é um filósofo, está citando aqui a questão do intelecto, da razão, da mente. E o que o Jonas está dizendo aqui, e ele está se ancorando aqui em Agostinho e tudo mais, é que um dos efeitos da queda é que o homem é incapaz de alcançar Deus através da sua razão, das suas filosofias, dos seus pensamentos, das suas conjunturas. O que traz para a gente uma situação muito, muito interessante. A religião é incapaz de conduzir o homem a Deus. Religião, eu digo no sentido de uma estrutura criada pelo ser humano com o objetivo de alcançar Deus, de promover um religamento, né, do homem para com Deus. Então, a religião como uma estrutura humana, fruto do intelecto, da razão, ela é incapaz de levar o homem até Deus. Se Deus não vir de encontro ao homem, não há religião no mundo capaz de levar o homem até Deus. O homem está perdido. O efeito da queda é que a queda trouxe para o homem a condição da perdição. O homem está perdido e incapaz de encontrar o caminho de volta pelas suas próprias forças. Essa é uma teologia bíblica, né? É assim que a gente, lendo o texto da Bíblia, a gente entende a condição do homem após o pecado original. Então, a gente não consegue encontrar Deus. Mas, Jorge, as pessoas pelo mundo não falam graças a Deus, se Deus quiser. A gente olha para a natureza e a gente não vê Deus. Então, essa questão de olhar para a natureza e ver Deus é o que a gente vai chamar de teologia natural, né? E é um ramo da teologia, a gente estuda isso aí, né? Teologia natural, ou seja, um Deus que se revela na natureza. Então, quando eu olho o sol, a lua, as estrelas, quando eu olho um pássaro, quando eu olho o mar, a beleza que está em tudo isso aí, eu devo ser conduzido à reflexão de que exista um ser superior, criador dessas coisas todas. Então, sim, a natureza revela que existe um Deus criador. Aí ele cita uma frase aqui do Cornelius Van Til, mas eu vou partir para baixo aqui, ó. Sim, a natureza não é suficiente para revelar tudo o que precisamos saber sobre Deus. Uma flor, por mais bela que seja, jamais nos dirá: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enviou Jesus para morrer na cruz por seus pecados. É óbvio. Por mais que eu reconheça Deus na obra criada, essa revelação não é suficiente para que eu perceba, conheça e entenda Deus como Deus Pai, como Cristo, como Deus Filho, e que a morte de Cristo na cruz é um sacrifício que nos traz perdão e reconciliação com Deus, ou seja, a natureza nos revela a Deus, mas não nos revela tudo. Então, o apóstolo Paulo, está aqui em Romanos 1,19, eu grifei também, ele vai dizer assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode reconhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos é que você percebe Deus na natureza. E você o conhece nas coisas que foram feitas por ele. Por isso, Paulo vai dizer assim: tais homens, ou seja, aqueles que, mesmo reconhecendo que há um Deus que se revela na natureza, e reconhecendo que sim, existe esse Deus, e essa pessoa
não o busca, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O homem, apesar de Deus se revelar na natureza, isso não ser suficiente para Paulo e para as Escrituras, isso é suficiente para que esse homem, reconhecendo esse Deus manifesto na natureza, em toda a obra criada, ele deve se voltar para esse Deus e adorá-lo como Deus. Mas o homem não faz isso. O homem antes vai glorificar qualquer outra coisa, e não o Deus criador dos céus e da terra. Então, ele vai dizer que esse homem é indesculpável. E aí ele vai usar aqui termos da lei, né? Quem leu, percebeu. Não adianta você tomar uma multa e falar assim, eu não sabia que isso aqui era proibido. Não importa, há um código de trânsito, você tirou a carta, você fez a prova, você tinha que saber. Então não tem desculpa para o fato de que você não conhecia a lei, você tinha que conhecer. Então não há desculpa para um ser humano que diz a gente não conheceu Deus, a gente não sabia, mas porque Paulo vai dizer assim, a natureza revelou Deus, você devia ter buscado pelas... O autor até vai dizer aqui, você devia ter buscado pelas... Oh, meu pai, cadê aqui, ó? Pelos vestígios. Você devia ter buscado Deus pelos vestígios. Então, há uma coisa interessante aqui, olha. Deus deixou aqui embaixo no último grifo meu aqui, Deus deixou sua presença visível no mundo por meio dos vestígios da criação. Sobre esses vestígios, a passagem de Romanos nos oferece ao menos duas teses importantes. A primeira aqui é de que o conteúdo da revelação natural, ou seja, da obra da criação de Deus, é o próprio Deus contemplado como o supremo criador do universo. A segunda refere-se ao fato de que o supremo criador é invisível, oculto, abscôndito. Contudo, o mesmo Paulo, que afirma que Deus é invisível, também argumenta que esse Deus invisível saiu de sua ocultação, tornando-se, portanto, visível aos homens. Como? Por meio das obras de suas mãos. Ora, a criação não é algo que existe por si mesmo, nem por meio de um primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel é o... Como é que eu vou falar isso aqui? É a notinha número 14, né? Você vai entender lá. Mais para frente nós vamos falar disso aqui, tá? Porque é um mundo em movimento, como se a matéria fosse pré-existente e existisse um primeiro motor que é imóvel, mas que pôs o mundo para funcionar. Lá na frente nós vamos... Ele vai descrever isso aqui melhor para a gente. Então, a criação não é alguma coisa que existe assim por causa de um primeiro motor imóvel. Se eu reconheço que há a manifestação de uma força criadora superior que cria o mundo, a Bíblia vai dizer, você devia ter se voltado para essa criatura como Deus. Todas as coisas que existem são obras da mão de Deus e estão por origem e destino intimamente ligadas a Ele. Então, eu não tenho a desculpa de que eu não sabia, eu não vi, eu não conhecia, e etc, etc, etc. Agostinho afirmou que o conhecimento de Deus adquirido por meio da revelação natural é sempre um conhecimento por vestígio, ou seja, as coisas criadas são sempre vestígios de Deus. Por exemplo, quando alguém entra em uma mata fechada e no meio do caminho depara com as pegadas de uma onça, apavora-se, não porque viu de fato uma onça, mas porque viu as pegadas dela, isto é, os rastros que indicam que há uma onça nas redondezas. Por analogia, podemos dizer que a natureza é um rastro que Deus deixou para nós. Porém, esse rastro, por mais que seja claro e visível, não é suficiente para revelar tudo o que precisamos saber sobre Deus. Então, a natureza é um vestígio, são pegadas da existência de Deus, mas a natureza não revela o todo de Deus. E aqui ele vai citar a filha dele, né, que comeu o chocolate que não era para ter comido, mas insistia em dizer que não tinha comido o chocolate, até que o pai leva ela para o espelho e a cara dela está toda suja de chocolate, ou seja, a sujeira do chocolate na boca dela era um vestígio
de que ela havia comido o chocolate que não era para comer. O fato de eu ter visto o chocolate na boca dela é um vestígio de que ela comeu tudo. Então, há vestígios de Deus na natureza. E a gente, olhando para esses vestígios, a gente precisa se voltar para o Deus Criador e glorificá-lo. Então, veja, é um livro sobre inteligência artificial. É um livro sobre a inteligência humilhada. É um livro que está fazendo uma defesa da fé nesse confronto entre fé e razão. E está propondo, ao longo da leitura, a coexistência entre fé e razão. Se no passado prevaleceu a fé e depois prevaleceu a razão, agora o Jonas está dizendo que a gente tem que encontrar esse caminho de conciliação entre fé e razão. Porém, entretanto, todavia, esse caminho para que haja esse equilíbrio entre fé e razão, a razão precisa se humilhar diante da fé e reconhecer que há um Deus soberano e criador de todas as coisas. Por quê? Porque na natureza há vestígios desse Deus. Então, se filosoficamente, se artisticamente, se culturalmente eu percebo que há na natureza vestígios de um ser superior, capaz de colocar ordem em todas as coisas e criar todas as coisas, então eu preciso me voltar para esse Deus. Esse é o ponto em que ele está tratando aqui, né? E aqui tem uma coisa interessante para a gente continuar a leitura. Por exemplo, eu quando fiz o ginásio, no meu tempo era ginásio e colégio, na escola em que eu estudava, não era só na escola em que eu estudava, né? Mas na época em que eu estudava, nas escolas estaduais, você cursava o primeiro ano do colégio, e quando você passava do primeiro para o segundo, você fazia uma opção por áreas. Então, por exemplo, na escola em que eu estudava, na estadual, tinha 3 turmas de segundo colegial. Uma turma de exatas, uma turma de humanas e uma turma de biológicas. Então, dentro da sua vocação, eu quero ser engenheiro, eu vou para exatas. Eu vou ter uma carga maior de exatas e vou me preparar para o vestibular de exatas. Se eu queria, a minha questão é filosofia, sociologia, letras, eu vou para humanas. E se a minha vocação é para medicina e as ciências médicas ou biológicas, eu vou para a área de biológicas. Eu fiz a minha opção por biologia, porque na época meu desejo era cursar medicina. Então eu tinha uma carga de biologia, de zootecnia, programa de saúde, eu tinha uma carga grande de biologia. Foi muito legal para mim aquele tempo na escola estadual. Mas eu estou dizendo isso porque, apesar de eu ter uma carga maior na área das biológicas, eu tinha acho que 4 ou 5 matérias, em vez de ter só biologia, eu tinha umas 4 ou 5 matérias biológicas diversificadas. Tá? Em nenhuma delas eu ouvi o termo criação. A criação, não se fala criação, porque o mundo, depois da Idade Moderna, deixou de perceber a criação como criação e passa a chamar a criação como o quê? Natureza. Por isso que eu escrevi aqui, ó, até grifei, ó, negando a própria natureza. Ou seja, sem que a gente se dê conta, e eu só fui me dar conta disso aqui décadas depois, esse movimento da Idade Moderna de se descolar da fé e da Igreja e da Idade Média, deixou de olhar para a natureza como a obra de criação de Deus. E a natureza não só deixa de ser a criação de Deus, como passa a ser a mãe das coisas. É a mãe natureza. É até a música da Rita Lee, né? Mamãe, natureza. Ou seja, é esse movimento da razão, olhando para a obra criada de um patamar de negação de Deus, da existência de Deus, da perspectiva de um Deus criador, e olhando
para a natureza criada a partir de um olhar científico, técnico, que despreza a autoria de Deus. Então, a gente vem de uma herança moderna, né? A gente vive a pós-modernidade, mas a gente vem de uma herança moderna, então, onde foi trocado o termo criação pelo termo natureza. Mas somos cristãos. Então, para nós, a natureza é a criação de Deus. Aquilo tudo lá é obra das mãos de Deus. Por isso que o Agostinho vai dizer assim no Confissões 10, que eu passei para vocês, né? Confissões 10, livro, capítulo 6 e 9. O 9 eu não sei se eu passei, o 6 acho que foi. Interroguei a mole do universo acerca do meu Deus e ela respondeu-me: não sou eu, mas foi ele mesmo que me fez. Interroguei a terra e ela disse: não sou eu. E todas as coisas que nela existem responderam-me: o mesmo. Interroguei o mar e os abismos e os seres vivos que rastejam e eles responderam-me: não somos o teu Deus, procura acima de nós. Interroguei as brisas que sopram e o ar todo com seus habitantes, disse-me: Anaxímenes está enganado, eu não sou Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas, e dizem-me: nós também não somos o Deus que tu procuras. E disse a todas as coisas que rodeiam as portas da minha carne: falai-me do meu Deus, já que não sois vós. Dizei-me alguma coisa a seu respeito. E elas exclamaram com voz forte: foi ele que nos fez. Contemplá-las era a minha pergunta e a resposta delas era a sua beleza. É um Agostinho, filósofo teólogo, transformando em palavras aquilo que a gente não tem a capacidade de dizer, né? Mas ele interrogou toda a natureza, perguntando a respeito de Deus, e ele vai dizer que toda a natureza respondeu para ele: nós não somos Deus, foi Deus que nos fez. Procure acima de nós, nós somos fruto, né? Então, o que o Jonas está dizendo aqui é que a revelação natural precisa colocar o homem de joelhos, glorificando ao Deus Criador. E aí ele começa aqui, esse capítulo, citando de cara aqui essas palavras de Agostinho. E o capítulo inteiro tem o nome do Pascal, né? Blaise Pascal, filósofo, por causa do que ele guardava no paletó dele. A gente vai chegar lá. Alistair McGrath, professor de teologia histórica da Universidade de Oxford, sugere que há duas declarações do Novo Testamento que não podemos perder de vista. Uma delas é a declaração de que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Hebreus 1:3. A outra é a declaração de que Cristo é a imagem do Deus invisível. Aí é Colossenses 1:15. Com estas duas passagens, o McGrath quer evidenciar o caráter pessoal da revelação de Deus, contrastando assim a pessoalidade de Cristo com a impessoalidade da criação. A criação de Deus é impessoal. Passarinho, árvore, madeira, natureza, sol, luz, estrela, mar. Tudo isso é belo, mas é impessoal. Cristo não. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Então, o Novo Testamento, a palavra de Deus, ela indica que Jesus é o Deus invisível que se tornou visível e encarnou numa manifestação pessoal de Deus, em contraste com a impessoalidade da criação. Então, como é que a gente vê Deus? Eu vejo Deus olhando para a criação e olhando para Cristo. Como é que eu me relaciono com Deus? Me relaciono nesse relacionamento impessoal com a natureza, mas com esse relacionamento pessoal com Cristo. Ou seja, Cristo, uma pessoa de carne e osso, é a máxima revelação de quem Deus é. Máxima. Ele não é um vestígio, ele é a própria imagem de Deus. Opa, que interessante. Na natureza eu encontro os vestígios e em Cristo eu encontro Deus. Na natureza eu encontro os vestígios
e em Cristo eu encontro o próprio Deus. Muito maluco, né? Lutero, isso aí eu não tinha nem grifado. Deus não quer ser conhecido a não ser por intermédio de Cristo. Nem pode ele ser conhecido de qualquer outro modo. E é verdade. A gente só vai conhecer Deus a partir e através de Jesus Cristo. Aqui eu grifei, olha. O conhecimento natural de Deus carece, portanto, da graça. A graça é essa dádiva, a entrega de Deus na pessoa de Cristo. Sem a graça, o conhecimento que temos de Deus jamais será aperfeiçoado. Sem a graça, o conhecimento natural de Deus produz falsos deuses. E é assim, né? Em toda a história da humanidade, você tem Deus galo, Deus galinha, Deus boi, Deus vaca, Deus sol, Deus lua, Deus mar, Deus chuva. Por exemplo, a partir da contemplação da natureza, Aristóteles chegou ao conhecimento de Deus como causa do universo. Então, para Aristóteles, havia uma causa do universo. Porém, diante do Deus de Aristóteles, ninguém se prostra em temor e tremor. Filósofo nenhum vai se ajoelhar para orar para a causa do universo de Aristóteles, né? E nem diante do primeiro motor imóvel, a causa primeira dos seres que move todas as coisas, mas não é movido por ninguém e por nada. Está no livro Metafísica de Aristóteles, você pode depois comprar na Conde de Sarzedas e ler. A propósito, causa primeira é o que Martin Heidegger, outro filósofo, chama de o nome adequado para Deus na filosofia. Olha que louco. No entanto, como argumenta o filósofo alemão, a esse Deus não pode o homem nem orar nem sacrificar a essa causa primeira. Diante da causa primeira, o homem não pode nem cair de joelhos por temor, nem pode, diante desse Deus, tocar música e dançar. Você jamais encontrará um filósofo em sã consciência, de joelhos com as mãos juntas e os olhos marejados, orando assim: primeiro motor imóvel que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e etc. Aí ele vai citar aqui o Joseph Ratzinger, ex-papa, era o Bento XVI, né? O Ratzinger foi o Papa Bento XVI, antes do Papa Francisco. Ele vai dizer: a teologia natural não tem religião, mas somente divindade. É verdade. Tem divindades, o sol, a lua, a estrela, mas ela não religa o homem a Deus. Só Cristo pode fazer isso, né? Só Cristo tem essa prerrogativa. Aí ele vai citar aqui um argumento do século XII, da Idade Média, de um filósofo muçulmano. Tudo que começa a existir tem uma causa. Aí ele vai dizer: o universo começa a existir, logo o universo tem uma causa. Então aqui é um atestado de que tem que existir alguma coisa que tenha causado o universo. Ele não pode ter surgido do nada. Mesmo assim, se eu não ler João 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e vimos sua glória no unigênito do Pai, que encarnou, que tabernaculou e se fez carne. Se eu não tiver junto com esse artifício aqui do século XII, né? É o Calan, né? Deixa eu ver aqui. Argumento de Calan. O Calan vai dizer: tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começa a existir, o universo tem uma causa. Tá, mas o que é? Então, aí eu vou ter que procurar em João. Deus em Cristo. É Cristo revelado. E o que o Blaise Pascal, que abre como título desse ponto aqui do segundo capítulo, tem a ver com tudo isso, é porque o Blaise Pascal, filósofo, tinha um papelzinho escrito com a letra dele, escrito assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Esse papelzinho ele pregou dentro de um casaco dele, por dentro do pano, e ele andava com isso como uma lembrança, uma afirmação. Ele é um filósofo, ele tá filosofando, mas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em quem ele crê, Criador dos céus e da terra, não é o Deus dos filósofos e dos sábios, não é esse motor primeiro, não é essas coisas que eles estão falando, é Deus. E aqui ele traz o caos, né?
Poucos dias após a morte de Pascal, um serviçal da casa notou, por mero acaso, que no forro do casaco do defunto havia algo que parecia mais espesso do que o resto, e tendo descosturado essa parte para ver o que era, encontrou um pequeno manuscrito dobrado, escrito do próprio punho do senhor Pascal. A história está aí, né? E o que estava escrito lá? Isso aqui. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Então, o Jonas está dizendo aqui, nesse capítulo, se antes ele falou dos vestígios, chocolate na boca da menina, aqui ele vai dizer da filosofia, que vai reconhecer nas palavras de Blaise Pascal, que a gente vai encontrar Deus não na boca dos filósofos e nem no conhecimento natural, mas você vai encontrar Deus em Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus revelado a nós. E os dois textos, deixa eu voltar aos dois textos aqui, são extremamente importantes para nós, Colossenses, nas palavras do apóstolo Paulo, e depois o texto de Hebreus. Era no outro ou era nesse, hein? Não, era no outro, é o do Blaise Pascal. Aqui, ó. Vou pintar até de outra cor aqui, ó. Vou botar até um vermelho. Vou botar um vermelho, olha lá. Hebreus 1:3, né? Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E Colossenses 1:15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Esses dois versículos, eles precisam estar na nossa alça de mira, porque é em Cristo que a gente conhece Deus. É em Cristo que Deus se revela. É para Cristo que eu olho. E aí uma chave para a gente na leitura bíblica é a gente olhar para a Bíblia a partir de Cristo. Se Cristo é a revelação de Deus, se Cristo é o Deus encarnado, a partir de Cristo eu vou olhar para o todo das Escrituras. Então, e é por isso que a gente, quando tem pregado agora aos domingos, a gente tem dito que a cruz de Cristo, eu vou pegar uma baqueta aqui, tá? A cruz de Cristo, ela joga uma luz para frente da história da humanidade, porque hoje nós estamos à luz da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E essa cruz também joga uma sombra para trás, né? E essa sombra para trás está lá o templo, o tabernáculo, todas as coisas que a fé judaica tinha ali, tudo aquilo era uma sombra, uma metáfora do que Jesus Cristo se tornaria na realidade. Então, tudo aquilo lá se materializa e encarna em Jesus Cristo. E a partir de Cristo, é Cristo quem vai iluminar a nossa caminhada. Então, quando eu olho para trás, é através desse olhar aqui. Eu não quero olhar para a arca como uma arca, eu vou olhar para a arca entendendo que ela é uma metáfora de Jesus Cristo. Quando eu olhar para o cordeiro lá para trás, eu não vou olhar para um bicho, eu vou olhar para a realidade de que ele é um sinal de Cristo que morreria por nós. Quando eu olho o óleo lá no fundo, lá no Antigo Testamento, que ungia as pessoas, não é um óleo que eu compro na Conde de Sarzedas, é a capacitação do Espírito Santo que é trazido como revelação para nós a partir de Jesus Cristo. Quando eu olho o templo lá atrás, eu não estou preocupado em construir um templo hoje, porque agora aquele templo foi destruído, o véu do templo se rasgou, e nós nos tornamos habitação desse Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu olho para trás, é Cristo quem determina o meu olhar, porque Ele é Deus revelado para nós. Então, não faz sentido eu olhar para o Antigo Testamento e trazer elementos do Antigo Testamento, que eu vou sair do livro um pouco, tá? E trazer elementos do Antigo Testamento para minha fé e para minha experiência religiosa hoje, quando essas coisas todas findaram em Cristo. A partir de Cristo é só Cristo, né? Então é muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa desses dois pontos que a gente conversou? Kilene, você está com uma cara assim, o que eu estou fazendo aqui hoje, pelo amor de Deus? Mas não é isso não, né? Podemos seguir mais um? Tá tudo bem? Então tá. Tá. Então vamos lá. O cúmulo da miséria.
é o próximo tópico aqui do capítulo 2. A miséria intelectual é um efeito na nossa mente, né? Intelectual é um efeito intelectual da queda, que se torna ainda mais visível quando estudamos, por exemplo, a doutrina da perspicuidade ou clareza da revelação de Deus. Essa doutrina se fundamenta no fato de que não podemos alegar falta de clareza quanto à revelação divina, seja por meio da natureza, seja por meio das escrituras. E aqui um ponto para a gente pensar e a gente entender. Deus se revela de duas maneiras, na natureza e na Bíblia, nas escrituras. Na natureza eu conheço, eu vejo e percebo os vestígios. E nas escrituras eu me deparo com a história da encarnação desse Deus na pessoa do Cristo. Então, a gente não transforma a Bíblia na terceira pessoa, na quarta pessoa da Trindade. Não, a gente não está fazendo isso aí. Mas a história, a narrativa contida nas Escrituras, quando eu leio aquela narrativa toda, eu sou levado a entender e a acolher pela fé o fato de que naquela narrativa toda está a autorrevelação de Deus. Deus se revela ali naquela narrativa. Então, sem as Escrituras, eu não consigo me deparar com a revelação total de Deus. Eu preciso das Escrituras para conhecê-lo, tá? É por meio delas que nós o conheceremos. O cristianismo não é uma gnose esotérica, um conhecimento esotérico. Não é uma religião de mistério. O cristianismo não é uma religião que tem segredos para os iniciados alcançarem Deus. O cristianismo é a fé que encontra em Cristo o Deus revelado. Aí ele vai dizer assim, o problema então não está na revelação, porque está aí, está nas escrituras, está na natureza. A revelação é clara. A dificuldade quanto ao conhecimento de Deus não está em Deus, mas em nossa condição intelectual desgraçada. Ou seja, a dificuldade no conhecimento da revelação de Deus decorre da nossa insuficiência pós-queda. Aqui nesse pedaço do capítulo, ele vai falar sobre a miséria que é o ser humano não ter olhos para enxergar Deus. É isso que ele está dizendo. E ele vai chamar isso de miséria, né? No jardim do Éden, o homem contava com os olhos saudáveis para ver tudo que Deus iluminava. Ele dependia tão somente da luz divina. No entanto, depois da queda, a insuficiência humana não se manteve apenas com mera dependência da iluminação divina, mas, para nosso assombro e desespero, o homem passou a necessitar também da cura de sua cegueira. Então, a queda não só nos tira da luz de Deus, como a queda também nos torna cegos para Deus. A luz não basta para quem está mergulhado na cegueira, porque apesar do sol estar brilhando, o cego não está vendo. Ele tem que ser curado da cegueira para poder ver a luz do sol. Então, esse é o ponto desse tópico aqui. Precisamos ser curados para ver. Não é à toa que Bavinck é um teólogo, tem uma literatura grande. Não é à toa que Bavinck dizia que depois do drama da existência humana, a queda é o maior enigma da vida e a cruz mais pesada que o intelecto tem que carregar. É muito louco, né? A queda é o maior enigma que o intelecto tem de carregar. A queda não apenas nos ocasionou a cegueira, a queda desviou a nossa inclinação de Deus para o que não é Deus. Está aí a nossa miséria, né? E ele vai tratar aqui do fato de que essa miséria de nós não enxergarmos Deus, isso vai se levar o ser humano para a idolatria. Nas palavras de Herman Dooyeweerd, a queda no pecado pode ser resumida como uma ilusão surgida no coração humano. Quando o eu humano creu possuir uma existência absoluta como o próprio Deus,
Essa foi a falsa insinuação de Satanás, a qual o homem deu ouvidos. Serás como Deus, foi o que a serpente falou para Eva, né? Essa apostasia em relação ao Deus vivo causou a morte espiritual do homem, pois o eu humano não é nada em si mesmo, e não pode apenas viver da palavra de Deus e na comunhão com o seu Criador divino. Entretanto, o pecado original não poderia destruir o centro religioso da existência humana, o coração. Então, o que ele está dizendo aqui é que o pecado original destrói a possibilidade do homem se relacionar com Deus, mas não destrói o coração, que é o ponto através do qual esse homem se relaciona com Deus. Ou seja, o impulso da busca por Deus continua no ser humano. Ele só está inapto e desgraçado na miséria de não conseguir enxergar Deus, ou não ter olhos para Deus. Isso aqui é uma miséria mesmo. Eu, na queda, eu sou seduzido a descartar Deus e ser o Deus da minha própria vida e existência. Você vai ser como Deus, disse a serpente. E a queda, então, me lança em trevas, me afasta de Deus, mas eu continuo dentro de mim sendo uma flecha que anseia, que busca, que precisa de uma relação com Deus. Então eu estou numa situação desgraçada, né? Miserável é, portanto, o homem que está privado da comunhão com Deus. E é isso aí. Nada aterroriza mais o homem miserável do que o absurdo ou a ausência de sentido na vida. É interessante aqui porque ele vai falar um pouco o que ele fala aqui nesse pedaço aqui é sobre essa questão da insatisfação humana, que não vê sentido na vida, e exatamente porque não conhece Deus, né? Porque não tem olhos para Deus. Eu vou ler aqui. Nada aterroriza mais o homem miserável do que o absurdo ou a ausência de sentido na vida. Uma pessoa que, de todas as formas, tenta encontrar um sentido para a vida, a parte de Deus, luta o tempo todo contra a frustração do vazio e do absurdo que é a vida sem Deus. A ignorância quanto à miserabilidade humana ilude o homem a ponto de ele acreditar ser possível encontrar o sentido da vida sem recorrer a Deus. Ele tenta ser feliz de toda maneira. E essa busca pela felicidade à parte de Deus é o que em teologia chamamos de idolatria. Por causa dos efeitos intelectuais da queda, o conhecimento que temos de Deus é distorcido. E qual seria a mais visível e inegável expressão da distorção do conhecimento de Deus, senão a idolatria? Por exemplo, o homem que deveria glorificar a Deus pela natureza, depois da queda passa a endeusá-la, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23. A queda não foi suficientemente poderosa para nos fazer perder a inclinação para adorar, mas foi demasiado eficiente para nos fazer perder de vista o alvo original da nossa inclinação, que era Deus. Calvino também faz observações importantíssimas sobre esse aspecto da idolatria, como um efeito da queda. Vamos ler lá. Desde o princípio do mundo não há região, nem cidade, nem mesmo casa alguma que não tenha nada de religião. Nesse fato, nós temos uma confissão tácita de que há um senso da divindade gravado no coração de todos os seres humanos. Até a idolatria nos serve de grande argumento em favor dessa ideia, porque sabemos quanto o homem se tem humilhado contra si mesmo e em seu detrimento tem prestado honra a outras criaturas, pois lhe parece melhor cultuar a madeira e a pedra do que ter fama de que não tem nenhum Deus. Ou seja, o que a Bíblia e os teólogos perceberam e nos ensinam é que a queda nos afasta de Deus, mas dentro de nós o ser humano tem a inclinação para Deus. Então ele vai direcionar essa inclinação como uma flecha para qualquer outra coisa. Por isso que o ser humano, nesse movimento de idolatria, tem o poder de transformar tudo em Deus. Veja, aquilo não é um Deus, mas eu
Eu transformo aquilo num Deus. E o ser humano tem colocado qualquer coisa no lugar dessa devoção. Qualquer coisa tem ocupado no coração do homem esse espaço que deveria ser de Deus, porque miserável é esse ser humano que tem essa inclinação, mas abriu lugar para a idolatria e não para o Deus verdadeiro. A idolatria é o mais visível vestígio dos efeitos da queda, porque o homem precisa de Deus, mas não o conhecendo, se inclina para qualquer outra coisa. Depois da queda, a direcionalidade para Deus foi gravemente afetada, a ponto de o homem ser capaz de inclinar-se para qualquer coisa que não seja Deus, como se essa coisa fosse como Deus. Redirecionado para qualquer coisa que não seja Deus, o coração do homem se dirige para um falso alvo. Isso é, um falso Deus. Ou até mesmo vários falsos deuses, como argumenta, isso aqui eu não vou saber, Henri Guillier, filósofo e estudioso de Pascal. Voltar o coração para Deus é desviá-lo do que não é Deus. Em outros termos, quando a graça não o leva a amar Deus, a natureza o leva a amar o que não é Deus. Sobre essa inclinação lapsariana da queda, que nos leva a amar o que não é Deus, Timothy Keller também disse algo muito precioso. Vamos ler o Timothy Keller. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Podem ser a família e os seus filhos, a carreira e o dinheiro, conquistas e aclamação da crítica, respeito, reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão. Quando o sentido de sua vida reside em consertar a vida de alguém, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade é idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que a minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Isso aqui é assustador. Isso aqui não é assustador, gente? A gente que é evangélico e bate no peito que a gente é melhor do que os católicos porque eles têm os santos e nós não temos santos, nós não somos idólatras. E a gente percebe que a idolatria não está na imagem, ela está no coração do ser humano. A idolatria não está nos santos católicos, a idolatria está no coração do ser humano. E por estar no coração do ser humano, porque o ser humano é uma flecha que perdeu o alvo que é Deus e agora vai procurar em qualquer outro alvo da natureza alguma coisa que lhe preenche o vazio que ficou na ausência de Deus, eu percebo que estando a idolatria no meu coração, qualquer coisa pode ser meu ídolo. Qualquer coisa pode ser o meu ídolo. E esse negócio aqui, ó, se eu tiver isso aqui, então a minha vida vai ter sentido, eu vou saber que eu tenho um valor, eu vou estar seguro, em posição de importância, ou seja, minha vida vai encontrar razão e sentido se eu tiver isso aqui. Pode ser um trabalho, uma casa, um emprego, uma carreira. Olha que coisa louca. Qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus na vida do ser humano. Isso aqui é assustador. A gente perceber que a idolatria está dentro da gente. E que se a gente não perceber, se a gente não reconhecer essa miséria do nosso coração, a gente pode abrir espaço para muita coisa dentro do coração da gente. O Bonhoeffer vai dizer de outra forma, né? Enquanto o ser humano, como imagem de Deus, vive exclusivamente de sua origem em Deus, ou seja, o ser humano como imagem e referente de Deus, ele é teo-referente, né? O ser humano que se tornou igual a Deus, porque ele quis ser como Deus,
desobedece a Deus e se esqueceu sua origem, se transformou em seu próprio criador e juiz. O homem é ego-referente. Esse homem caído, ego-referente. Ele se pensa o seu próprio criador e o seu próprio juiz. Ele decide o que é bom, o que não é, o que presta e o que não presta. Todavia, ser criador e juiz de si mesmo não passa de uma ilusão constatada por todo ser humano, que depara com o hóspede desagradável e inevitável do seu coração, a miséria. Ou, nos termos de Pannenberg, que é um outro teólogo, a infelicidade que, mesmo em meio a bem-estar e abundância, faz o homem experimentar sua vida como vazia e sem sentido. Então, o que eles estão defendendo aqui, num movimento de defesa da fé diante da razão e do intelecto, é que há no ser humano, e em todo ser humano, em qualquer tempo, em qualquer lugar, um vazio e uma necessidade de Deus. Só que o ser humano que é ego-referente, que é flecha sem alvo, ele vai buscar preenchimento desse vazio em todo e em qualquer lugar, e ele se torna, então, um idólatra. Por isso que o Antigo Testamento briga tanto com a idolatria, né? E o Novo também. Então, esse ser humano, ele percebe essa miséria quando, tendo tudo para ser feliz, ele continua se sentindo mal, infeliz, triste, com a vida vazia e sem sentido. Mesmo tendo tudo aquilo que a cultura diz que se ele tivesse, ele seria feliz. Eu me lembro aqui, vou fazer um paralelo, uma pausa aqui. Estava conversando uma vez com um cantor, estava conversando com o, o Rodolfo Abrantes, que era dos Raimundos, né? E ele falou exatamente isso aí. Ele falou assim: eu era moleque, achei que se eu tivesse uma banda, aí eu ia, pô, a minha vida ia ser da hora. Aí eu tive a banda, mas não foi. Aí eu achei que se eu tivesse fama e sucesso, aí eu ia ser feliz. Aí eu tive fama e sucesso, e não foi. Eu achei que se tivesse todas as mulheres, se eu tivesse a droga, que eu pudesse usar tudo, eu ia ser feliz. Aí eu tive a fama, tive as mulheres, tive tudo que eu sempre achei que era necessário. Fui alcançando, e depois que cheguei lá no fim, percebi que a minha vida continuava um vazio. Foi que ele se reconheceu miserável e se voltou para Deus. Então é isso aqui que o autor está dizendo nesse pedaço aqui, né, do capítulo 2. Assim, como poderia o homem insuficiente, miserável e desgraçado conhecer por si só a felicidade? Como esse homem poderia conhecer a Deus em meio a tamanha desventura? Dependeria esse homem apenas de si mesmo e não somente de sua racionalidade para descobrir que o motivo da sua miséria é o seu egocentrismo? Há algo que o homem possa fazer para redirecionar toda a sua vida para Deus? Ou cabe apenas a Deus o redirecionamento do homem miserável, que por sua vez inclinado para si mesmo e para seus ídolos seria, portanto, capaz de voltar-se contra Deus, mas ao mesmo tempo incapaz de por seus próprios recursos voltar-se para Deus? Esse tópico acaba com uma pergunta que só vai encontrar resposta no, nos próximos capítulos. Vou deixar pintado aqui, olha, com uma cor que eu não usei ainda. Verde, em homenagem ao Palmeiras. Esse aqui, esse verde tá feio. Deixa eu ver esse outro verde aqui, ó. Esse tá mais bonito. Isso aqui nós só vamos ver a semana que vem, porque senão a gente já são 11h27. Deixa eu parar a apresentação. O que vocês acharam? Vocês acharam alguma coisa?